Graça e paz, boa noite, o povo mais feliz da terra, povo bendito, escolhido do Senhor para marcar a terra, sendo aqueles que o Senhor vai fazer o poder dele se manifestar, para que todos vejam, saibam e entendam quem ele é. E somos eu e você, essa geração, esse povo bendito que o Senhor escolheu na terra. Muito boa noite. O desejo do meu coração é que você tenha tido um dia extremamente abençoado. Estamos aqui mais uma vez, bem pertinho das 9 horas, que é como eu disse, que aqui no Facebook ele acaba ficando a partir das 9, mas sempre eu vou tentar entrar até as 9h10, 9h15 no máximo, para poder nós compartilharmos o Rema do Senhor, o devocional Rema, aqui no Facebook. É de segunda a sexta, às 9 da noite. E no Instagram, nós estamos às 19 horas, também de segunda a sexta, com o Devocional Rema. Lá no Instagram, todo dia, a gente recebe um convidado, né? Hoje, a convidada do Altíssimo foi convidada pelo Senhor. Foi a pastora Angélica Sartori, que esteve lá na live com a gente hoje. Eu vou falar para você que Deus... Nossa... Deus falou de maneira maravilhosa e sobrenatural com todos nós que estávamos na live. Pastor Valterli Sabino, meu amigo, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu não consigo ver, gente, quem está entrando na live. Infelizmente, o Facebook não está me dando a oportunidade de ver quem está na live, quem está aqui com a gente, mas... Eu vou dizer para você que, em nome de Jesus, independente de eu conseguir ver ou não quem está aqui ao vivo com a gente, né? Sei que tem 4 pessoas online nesse momento, mas independente de eu conseguir ver ou não, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Entrou na live? Bota aí um boa noite, bota aí um amém, ó. Agora me deu Cacau Alcântara e Renata Ramos Silva, né? E mais o pastor Valterli também, né? Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Chegou na live? Dá um oizinho aí, bota um oi, para eu poder saber que você chegou e dar para você uma boa noite e dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus nessa noite aqui conosco no Devocional Rema. E eu quero, assim, agradecer a Deus, porque verdadeiramente o Devocional Rema é um projeto de Deus, né? Porque Ele está fazendo. Cacá já chegou aqui, Cacá Alcântara já tá aqui com a gente, tava lá no Instagram, já tá com a gente aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Meu Deus, me deixa desse jeito. Tô nessa fase, me deixa. E por falar em me deixa, isso assim, é o que a gente falou muito lá na outra live. E eu não cheguei assim, eu deixei a Angélica falar. Renata Ramos Silva, seja bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Isso é o que eu queria, eu não cheguei a falar aquela hora, eu deixei a pastora Angélica falar, mas... Márcia Moreira está aqui comigo, minha amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. Uma pessoa me perguntou, pastora, por que a senhora está pregando tanto, né, nesse período agora do Covid-19, né? A senhora tem, espero que vocês estejam me ouvindo bem. A senhora tem bem dizer... Eita glória, ela mesma, a Vargas, maravilhosa. E eles falaram assim, a senhora tem pregado todo dia, né? Bem dizer, todo dia. Mas o que tem levado a senhora a fazer essas lives? A senhora só fazia o Metanoia às quartas-feiras. Agora a senhora está fazendo todo dia, etc. É tanta live no Facebook, no Instagram, gente. O tempo todo tem live chegando. Eu vou te falar um negócio. Glória a Deus que tem live todo dia. Glória a Deus que tem um povo falando do amor de Deus aqui na internet, seja no YouTube, seja no Periscope, que tem igrejas transmitindo culto ao vivo através do Periscope. Seja bem-vindo, Ricardo Santos, em nome de Jesus. Tem igrejas transmitindo cultos através do Periscope, né? Então, quer seja através do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Periscope ou de qualquer de outra plataforma, né, que esteja sendo usada para disseminar a palavra do Senhor, né? Graças a Deus que tem gente falando do amor de Jesus. Everton da Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque num tempo de tanta
tanta dor, tanto problema, tanta luta, tanta adversidade, num tempo em que nós temos um vírus aí liberado na humanidade, causando tanta morte, que tem feito municípios do Brasil decretar estado de calamidade pública, como o Nova Iguaçu já decretou, como o Rio de Janeiro está, né? Raiane Andrade, seja bem-vinda, Rai, em nome de Jesus. Como o Rio de Janeiro mesmo e vários estados do Brasil já decretaram estado de calamidade pública, onde as pessoas estão confinadas nas suas casas, idosos estão confinados nas suas casas, aonde a maioria das igrejas está fechada e que se os pastores abrirem e alguém denunciar, a polícia bate lá na porta e prende o pastor, gente. Que é por isso que o pastor Silas Malafaia lutou lá com o processo judicial para que as igrejas tenham o direito de abrir. Vai quem quer, mas a igreja está aberta. E isso é uma visão dele, ninguém tem nada a ver com isso. Então, num tempo em que está tendo tanto confinamento, em que a gente não pode sair para poder ir para a igreja, e que as pessoas de grupo de risco têm que evitar, sabe, ter interação social com outras pessoas, e grupo de risco são todas as pessoas acima de 60 anos. São as pessoas que são diabéticas, independente da idade. São as pessoas que são hipertensas, independente da idade. São as pessoas que têm doenças do sistema imunológico, AIDS, lúpus eritematoso, são pessoas que também fazem parte do grupo de risco. Pessoas que têm doenças como insuficiência renal, são pessoas que fazem parte do grupo de risco. Pessoas que têm ou tratam câncer, são pessoas que têm o sistema imunológico depressivo. Pai do Senhor, pastora Ana Paula, minha amiga, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Então, quando você coloca idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas que têm doenças crônicas, principalmente as renais, pessoa como insuficiência renal, pessoas que têm doenças relacionadas à imunidade, como lúpus eritematoso e como AIDS, pessoas que não têm um sistema imunológico funcionante normal, pessoas que têm e tratam câncer, que também a quimioterapia e a radioterapia mexe com o sistema imunológico, pessoas com doenças crônicas respiratórias, rinites, asma, bronquite. Gente, quando você coloca isso na ponta do lápis, é gente a dar com pau. E a maioria desse povo está dentro de casa, confinado, preso, sem poder sair, sem poder ir para a igreja. Minha mãe é uma idosa de 74 anos, está isolada em casa sozinha, mamãe. Pastora Ana Paula Nunes, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, num tempo como esse, em que nós temos acesso à palavra de Deus pela nossa Bíblia que está em casa, mas nós não podemos ir ao local de culto, nos congregarmos para cultuarmos ao Senhor. A nossa casa é o nosso templo nesse momento. E é na nossa casa que nós vamos cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor. Então, por que não? Pastor Alexandre Moreira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Jussiara Sá, em nome de Jesus, minha amiga querida aqui de Ricardo. Então, por que não, pastores, pastoras, missionárias, missionários, diáconos, independente do seu cargo eclesiástico, por que não homens e mulheres de Deus pregando a palavra a tempo e a fora de tempo para levar o evangelho, para levar uma palavra de edificação e de esperança para as pessoas que não estão podendo sair de casa para receber, gente? Então, para que ficar falando mal de quem está fazendo live, de quem está pregando, porque nunca pregou tanto, agora está pregando todo dia? O problema é seu, o problema não é seu. Toma conta da sua vida em nome de Jesus. Sabe? Nilza Martins, seja bem-vindo em nome de Jesus. Entendo, não estou falando daquele pessoal que faz aquelas lives, né? Live de revelação, coloca o seu nome aqui que eu vou te entregar uma revelação. Pelo amor de Deus, que isso aí não tem palavra. Isso aí é charlatanismo. Falo de boca cheia. Falo mesmo, quem me conhece sabe que eu sou estranha. E eu falo. Silvia Assis, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, é um tempo em que nós temos que fazer separação entre joio e trigo. Então, esse pessoal dessa live da revelação, que fica revela, não prega nada, não prega palavra, não traz uma palavra de Deus embasada.
fica pegando texto fora do contexto, para ficar inventando revelação para entregar, para ver se algum trouxa entra no Messenger e pergunta a conta bancária dele para poder receber uma ofertinha, sabe? Porque tem um povo que está fazendo isso. Tem aqueles que na live estão dizendo, olha, se você foi abençoado por essa live, se Deus me usou para revelar algo para você, né, e você quiser abençoar minha vida, é só me chamar no privado que eu te passo minha conta bancária. Ah, pelo amor de Deus, vá tomar vergonha na cara, vá trabalhar, sabe? Vá se custear, vá viver tua vida, vá pagar teu preço na terra, sabe? Em nome de Jesus. Porque tem um monte de gente safada que pega o evangelho de Cristo. Seja bem-vinda, Patrícia, em nome de Jesus. Tem um monte de gente que pega o evangelho de Jesus. Bem-vinda, Paulinha, em nome de Jesus. Sabe, para poder se dar bem. Vai arrumar um emprego. Um monte de gente que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Sou estranha. Ana Paula me conhece, pastora Ana Paula. Eu sou estranha, Cacá, eu falo mesmo. Entendeu? Então, isso aí é separar o momento do joio do trigo. Esse pessoal que não quer pregar, quer se dar bem. Essa raça aí a gente bota de lado. Agora, aqueles que estão pregando uma palavra genuína, um evangelho genuíno, pelo amor de Deus, deixa o menino rodar. Deixa a pessoa pregar, para de se meter na vida dos outros. Toma conta da tua vida, do teu ministério, da tua casa, dos teus filhos. Pô, no meio de uma quarentena, fica tomando conta da vida dos outros, vai fazer uma faxina em casa, em nome de Jesus. Sabe? Vai fazer uma faxina, vai lavar roupa, vai passar a fazer alguma coisa por você, pela sua casa, mas para de tomar conta da vida do ministério alheio. Deus está levantando um povo para pregar a palavra, glória a Deus, glória a Deus. Porque tem um monte de gente que está em casa sem poder ouvir a palavra. Porque você liga a televisão, é só notícia de morte, é só notícia de desgraça. Cada reportagem, no final, você tem vontade de tomar banho de álcool gel. Beijo, minha pastora Eli, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Sabe? Então, assim, televisão não tem nada para edificar a gente. No meio de uma quarentena, tremendo BBB rolando, uma porcaria. Um monte de gente encachaçada, descendo, rebolando o corpo, descendo na boquinha da garrafa. Isso aí edifica quem quer. Aí do BBB, vai falar mal do BBB, vai falar mal do crente que está pregando? Pelo amor de Deus, crente, toma jeito. Em nome de Jesus, aproveita, pega aí, ó, clica aí em compartilhar, compartilha essa live e marca 5 pessoas aí nesse compartilhamento. Para a gente poder levar a palavra de Deus para mais pessoas, mais longe. É devocional rema. É aquilo que Deus quer falar com a gente, é o rema de Deus. E quantas pessoas leem a sua Bíblia em casa e têm dificuldade de ter discernimento de Deus daquilo que está lendo. E aí Deus está me usando, está usando outra pessoa para poder falar com aquela pessoa que ainda não tem um amadurecimento espiritual, que ainda não tem um crescimento espiritual suficiente para aprender a discernir a voz de Deus lendo a palavra, e aí você quer marretar quem está pregando para essa pessoa que precisa. Você vai mesmo marretar, meter a língua, falar mal na pessoa que está pregando o evangelho para o novo convertido que está em casa sem poder ir para a igreja? Você vai mesmo falar mal, você vai mesmo malhar aquela pessoa que está sendo usada por Deus como um instrumento para alardear a sua palavra? Por favor, fomos chamados para ser atalaias. O tempo é tempo de edificar o reino, é o tempo de edificar pessoas, porque reino dividido não subsiste. Para de fazer o serviço do diabo, porque contra nós já tem o diabo. O diabo e seus anjos das trevas. Eles já trabalham contra os crentes 24 horas por dia. Agora, não é possível. Até quando vai ter crente de mão dada com o diabo se levantando contra filhos de Deus, contra filhas de Deus que estão fazendo a obra? Então vamos, sabe? Cada um toma conta da sua vida, lavar a sua roupa, lavar a sua louça, fazer seu serviço, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua mulher, cuidar da sua família e deixar a vida do outro que está fazendo a obra em paz. Em nome de Jesus. E nesse contexto eu quero falar com você de Gênesis 26. É de Gênesis 20. Vai ter live todo dia, de segunda a sexta no Instagram, de 7 às 8h30 da noite, vai ter Devocional Rema. E aqui no Facebook vai ter Devocional Rema
de segunda a sexta, a partir das 21 horas. Ponto e acabou. Não gostou, vai dormir mais cedo. E pronto. Mania feia que esse povo tem que tomar conta da vida dos outros. Estou felicíssima. Felicíssima. Hoje eu vi no Instagram, live de Cassiane, fazendo show ao vivo na casa dela, né? Uma galera assistindo. Cassiane, o Jairinho também transmitiu a live, Leia Mendonça que fez uma live com Elane Martins, 1000 e poucas pessoas assistindo, glória a Deus. Depois, mais tarde, pastora Fernanda Spoladório, fazendo live também com a participação da pastora Adriana Homem, oh glória a Deus, um monte de gente fazendo live, a palavra sendo pregada, não vai ter como dizer eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca ouvi falar, pronto. Sabe? Então eu tô felicíssima. Um monte de live. Ontem de noite, pastora Helena Raquel estava participando da live do Jorginho de Xerém. Eu não quero nem saber se tem 50 lives, 1000 lives ao mesmo tempo, pregando Bíblia. Para que tanta live? Não te interessa. Não te interessa, não é da sua conta. Vai orar. Vai ler Bíblia, pelo amor de Deus. E eu quero compartilhar com você nesse rema de hoje. Sabe? Aquilo que Deus falou muito ao meu coração. Deita e dorme mais cedo, Aninha, desse jeito. Não está satisfeito com live? Pô, 9 da noite, tanta live, vai dormir mais cedo. Pronto. Vai dormir mais cedo que você não vê. Deus falou comigo hoje dentro de Gênesis 26. No livro de Gênesis, capítulo 26, nós temos um episódio da história de Isaac. Isaac era o cara que foi colocado pelo pai em cima de um altar lá no Sinai e que ia ser executado pelo próprio pai em holocausto ao Senhor. Isaac foi cumprimento de promessa de Deus na vida de Abraão. Então Isaac foi um cara que nasceu debaixo de uma promessa, nasceu recebendo um legado de ser o continuador dessa promessa. Isaac foi um cara que nasceu debaixo de uma herança sobrenatural. E alguém que nasce debaixo de uma promessa e de uma herança sobrenatural, não adianta, vai ter que passar perseguiçãozinha na terra. E a Bíblia nos conta, nos capítulos anteriores, a história de Abraão, como ele foi chamado, as suas peregrinações na terra. E ontem no Devocional Rema, lá no Instagram, a Adriana Malta falou com muita propriedade de que Abraão foi chamado, lá em Hebreus, né, Hebreus 11, falando que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra. Natália Oliveira, seja bem-vinda. Ministério Chama Pentecostal, bem-vindo em nome de Jesus. Ele foi chamado por Deus para ir para um lugar que ele não sabia nem aonde era. Mas Abraão não questionou, não reclamou, arrumou aquilo que era seu e foi obedecer aquilo que Deus tinha na vida dele. E porque ele obedeceu sem questionar, Abraão pôde viver o melhor de Deus para a vida dele. Porque depois que ele saiu dos caldeus, foi a hora que Deus fez a promessa para ele de que ele teria descendência. Porque até ali ele era estéril e a mulher também. A esterilidade estava na casa dele. E depois de ouvir a voz de Deus e obedecer e ter as suas peregrinações e viver as suas experiências com Deus e por isso começar a conhecer a Deus de face a face, de andar com Ele, de Deus visitá-lo, de renovar as suas promessas. No tempo do Senhor, Abraão foi recolhido. E Isaac, missionária Aurilene Santos, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. E Isaac, que já era casado com Rebeca, ele assumiu a herança de seu pai e passou a ser o detentor de ser um dos patriarcas do povo que seria gerado da descendência dele. E ele teve que fazer também as suas peregrinações na terra. Então eu quero começar dizendo para você que quando Deus nos chama, Deus nos chama para que nós tenhamos também o nosso tempo de peregrinações, porque são as peregrinações na terra, debaixo do mandado, debaixo da direção, debaixo da unção de Deus, que vão nos fazer chegar aonde Deus preparou para nós e viver aquilo que Ele tem para nós. E havia uma grande fome na terra. E no Egito ainda tinha comida, porque o Egito as planícies do Egito eram irrigadas pelo rio Nilo. E como havia água,
ainda havia água no Egito, tinha plantação e tinha colheita. Então o Egito não estava padecendo de fome. E Isaac pensou em ir para lá. Mas o Senhor disse para Isaac que não fosse. Eu estou em Gênesis 26, eu ainda não entrei no texto que eu quero verdadeiramente abordar. Estou só contando o contexto antes para você poder entender aquilo que Deus tem para falar. E aí o Senhor disse que era para ele não ir para o Egito. E com isso, Isaac desceu para a região de Gerar, para a região da Filistia. E ali na região de Gerar, ele foi habitar num lugar em que seu pai já tinha habitado e que haviam poços já cavados. E que esses poços foram cavados no tempo de Abraão, no tempo em que Abraão peregrinou naquela terra. E apesar de haver uma grande fome na terra, e apesar de naquele tempo ninguém estar prosperando, Luana, seja bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Apesar de ninguém estar prosperando naquele tempo, a Bíblia vai dizer que naquele lugar onde o pai dele já havia vivido, que ele foi lá peregrinar naquele lugar e tomou posse, ele se assentou e plantou, e a Bíblia diz que ele colheu no meio de uma crise terrível ao redor dele. Isaac colheu 100 medidas naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. A verdade é que a bênção de Deus que está sobre nós, Thelma, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus, a paz. Toda vez que nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, vai ter gente, não estou dizendo que todo mundo vai se incomodar, mas vai ter gente que vai se incomodar com o meu e com o teu crescimento. Tem gente que vai se incomodar com a bênção do Senhor sendo manifesta na terra, através da minha vida e da tua vida. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus, no meio de uma crise, preserva alguém, seja bem-vinda, Tânia Cristina, em nome de Jesus, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Toda vez que Deus preserva alguém no meio de uma crise, é o sinal de que Ele é com aquela pessoa. E aí, quem não está vendo o favor de Deus na sua própria vida, algumas pessoas que não estão vendo o favor de Deus na sua própria vida, podem se sentir incomodados. Mas é necessário entender que Isaac prosperou no tempo da sua peregrinação. Pai do Senhor, pastor Fernando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isaac estava prosperando nesse momento, mas Isaac estava plantando, estava tirando água do poço. O poço já estava cavado, ok. Mas ele estava fazendo o esforço, o sacrifício junto com seus homens de tirar água do poço e plantar no meio de uma seca. Porque presta bem atenção, quando tem fome na terra e uma seca terrível, a maioria das pessoas não querem plantar. Você tem que ser muito valente para dizer, está tudo seco em volta, só tem um pouco d'água, mas eu vou plantar. E com esse pouco de água, eu vou regar e Deus vai dar o crescimento, porque é Deus que dá o crescimento em tudo aquilo que a gente planta, segundo a vontade dele. E aí ele prosperou e naquele mesmo ano ele colheu a 100 medidas. Isso quer dizer que aquilo que Isaac plantou, na hora em que cresceu, logo cresceu e já começou a dar fruto. A frutificação que Deus permitiu a Isaac naquela terra foi sobrenatural, porque ele plantou e já no primeiro ano ele teve uma colheita de 100 medidas. Quer dizer, ele plantou uma semente, para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 sementes. Você imagina alguém plantando 1 milhão de sementes, colhendo 100 milhões de sementes. Estou dando uma noção de medida. Então, assim, a colheita que Isaac teve foi tão sobrenatural que os filisteus expulsaram ele daquele lugar. Olha só, o poço foi seu pai que cavou, mas é dentro da nossa terra. Providência de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Foi teu pai que cavou, mas é dentro da nossa terra. Você precisa sair daqui. E contenderam com ele por aquele poço. E ele entendeu que era tempo dele não contender por aquele poço. Porque presta atenção, quem é amigo, quem anda com o dono da fonte, quem anda com o dono das águas, não tem problema em abrir mão de poço. Não tem dificuldade. Vocês estão brigando pelo poço? Pode ficar com esse poço, porque eu ando com o dono das águas. Pode ficar.
E ali ele se apartou dos filisteus. O rei da Filistia mandou ele embora. E ele foi, sem discutir, sem brigar. Porque quem é dono, quem anda com o dono das águas, não briga por causa de poço, porque sabe que tem a sua Canaã, então não precisa brigar por terra com ninguém. E que no tempo certo, quando se for para guerrear, Deus coloca as armas certas na mão para poder vencer a guerra. Seja bem-vindo, pastor Hudson Malhar. Deus abençoe o nome de Jesus. E ali, ele abandonou, partiu daquele poço, fez seu acampamento no Vale de Gerá, habitou lá. E aí ele cavou outros poços. Os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, lutaram, brigaram por causa do poço. Essa água é nossa. E o nome desse poço foi chamado Ezeque, porque contenderam por ele. Então tem gente que não cava poço, mas quer tomar posse da água. Não quer cavar. Quer encontrar o poço cavado, quer beber, quer dar para os outros beber. Traduzindo, quer fazer presença com chapéu alheio. O poço não era deles, mas porque era na terra da Filistia, lá em Gerá, vocês são estrangeiros aqui. Então, seu pai cavou o poço, não interessa, a água é nossa. Obrigada, pastor. E aí, o que aconteceu? Ele largou aquele poço lá e foi embora. Ele não se preocupou. Aí a palavra vai dizer que Isaac, depois de deixar aquele poço, porque os filisteus entulharam os poços, tomaram e expulsaram ele daquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo 19 de de Gênesis 26. Gênesis 26, no seu versículo 19. A Bíblia vai dizer: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerá porfiaram, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Aí, o texto vai dizer que os homens de Isaque cavaram outro poço. E eles também contenderam com eles. E chamou esse poço de Sitna. Então ele partiu dali, ele abandonou os poços que o pai dele cavou, porque o expulsaram do lugar. Ele cavou com seus homens novos poços, os pastores daquele lugar contenderam com ele por esses poços, e ele chamou esse poço de Ezeque. Seja bem-vinda, Jaqueline, em nome de Jesus. Ele chamou esse poço de Ezeque porque houve contenda pela posse desse poço. Deixou o poço para lá e foi embora. Cavou novos poços com seus homens, com seus servos. E nesse novo poço vieram novamente contender com os homens de Isaque por esse poço. E aí ele vai e chama esse poço de Ezeque, de Sitna, perdão. Mas eu não vejo de maneira nenhuma a palavra dizer que Isaque foi orar ao Senhor para que fosse devolvido os poços que lhe haviam sido tomados. Nós precisamos entender que tem coisas que nós vamos precisar colocar no altar e entender que elas se foram e que não vão voltar para as nossas mãos. E que isso não é sinal de que Deus não é conosco. É sinal de que Deus preparou coisas maiores e melhores para nós. Ele deixou esses dois poços para trás. E a Bíblia vai dizer no versículo 22... E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos
nessa terra. Então eu quero que, em nome de Jesus, você pegue o rema dessa noite. Partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote e disse: porque agora alargou-nos o Senhor e crescemos nessa terra. E o versículo 23 vai dizer: depois subiu dali a Berseba. E no 24 diz: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E o versículo 25 vai dizer: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E aí eu lembro, eu estava falando isso lá no Devocional Rema, lá no Instagram. Haviam poços já cavados pelo seu pai, que era a herança dele, tomaram a herança dele. E aí ele vai e cava um poço e contendem com ele por esse poço, tomam o poço dele. Ele até chamou esse poço de Ezeque porque contenderam com ele por causa desse poço. Então já tinham tomado herança. Agora estavam tomando aquilo que era fruto do trabalho dele. Aí ele cavou outro poço e também contenderam com ele por esse poço. Ele chamou esse poço de Sitna. Então eu vejo Isaque sendo saqueado 3 vezes na sua herança e em 2 vezes em desfrutar do fruto do seu trabalho, porque aquela água era fruto do poço que tinha sido cavado. Pastor Paulo Alexandre Matos, bem-vindo em nome de Jesus. E aí, depois de ter sido saqueado na sua herança os poços que seu pai cavou, de ter perdido o poço de Ezeque, e depois o poço que ele chamou de Sitna, ele vai para um outro lugar, cava, Deus abençoe meu pastor de Jesus, Roger da Costa, bem-vindo. Ele cava um outro poço. E nesse poço, por esse ninguém contendeu. Porque esse poço foi na parte mais profunda do vale. Era um poço no lugar mais distante do vale. E para poder usar a água daquele poço, da parte mais distante do vale, Isaque precisava estar perto. Isaque precisava se deslocar a sua habitação para as proximidades do poço. E o poço estava no lugar mais longínquo do vale. Por esse, ninguém contendeu. Sabe por quê? Porque para usar aquela água desse último poço, ia dar mais trabalho que dos outros, porque era no lado mais profundo. Era carregar peso numa longa distância, era muito preço. Não queriam cavar poço, queriam encontrar poço cavado para tomar. Mas também aquele poço deu água, mas eles não quiseram porque era muito distante, porque nem o preço de carregar a água do lugar distante eles queriam. Mas eu vejo que Isaque não temeu a localização do poço. E quando esse poço deu água e água das boas, ele colocou o nome desse poço de Reobote. E ele disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Entenda algo. Eu falei isso no Devocional Rema lá. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um desenho chamado Fuga das Galinhas, em que perguntam para o galo lá, o Roque, perguntam para o Roque, o José é meu informante, porque já tem muitos anos, eu não lembro mais. Melissa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que perguntam mas você aprendeu a voar, que não sei o que é isso?
E ele falou, isso é resultado de trabalho duro, perseverança e trabalho duro. Sabe por quê que Isaac chegou a viver um Reobote? Sabe por quê que Isaac cresceu na terra e viu Deus alargando as suas fronteiras no meio daquela crise e no fundo de um vale? Porque ele fez trabalho duro, ele teve trabalho duro, perseverança e trabalho duro. E só depois que ele trabalhou, perseverou e trabalhou duro de novo, foi que finalmente ele conseguiu ficar com um poço. E nesse poço, que era no lugar mais fundo do vale, que era um poço situado no lugar mais fundo, mais distante, mais complicado, foi lá, que a posse de um poço foi garantida para ele. E por causa da água que fluiu daquele poço, Isaac viveu um Reobote. Ele viveu um tempo de crescer e de ver Deus alargar as suas fronteiras na crise, no vale. E eu quero hoje, nessa noite, dizer para você que sabe qual é o rema que Deus está nos dando nessa noite. Simone Rosa, seja bem-vinda em nome de Jesus, querida pastora Simone, Luana Soares e também aqui Renata Gomes Siqueira chegando aqui na live. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Você sabe o que foi que Isaac aprendeu com ter perdido o poço que seu pai cavou, depois ele perdeu o primeiro poço chamado Ezeque, depois ele perdeu o segundo poço que ele cavou chamado Sitna. Você sabe o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu o que Abraão aprendeu. Ele aprendeu que toda peregrinação permite que você tenha experiências com Deus que te fazem perseverar na fé, que te fazem perseverar em obedecer, que se Deus falou cava poço e você cavou aqui agora, né? E aquele poço não ficou com você, não tem problema nenhum. Aquele que mandou você cavar poço vai te dar um poço. Você só tem que continuar cavando, obedecendo. Perseverança, trabalho duro. Sabe? E ali, Luana, a pastora pôs o nome do nosso ministério, Ministério Rema, glória a Deus, Deus abençoe o nome de Jesus. E ali ele entendeu que naquele lugar seco, no meio daquela crise, para prosperar ele tinha que fazer o esforço de cavar poço. Então, se nesse poço aqui não deu certo, não tem problema, vai dar certo no outro. Se no outro não der problema, não der certo, não, tudo bem, eu vou investir em outro poço, até que o Senhor me fará crescer e vai alargar as minhas fronteiras. E todos que não acreditaram que eu poderia, sabe, prevalecer e prosperar no fundo do vale, vão ter que ver Deus me alargando, porque não é o lugar que me garante, aleluia, o crescimento, é Deus. Não é o poço que garante a minha colheita, é Deus. Então, o que aconteceu é que Isaac teve que passar a experiência de perder os poços, porque ele teve lições nessas perdas. Porque toda vez que a gente perde, nós recebemos lições com a nossa perda. Isaac aprendeu a perseverar através das suas perdas. Isaac aprendeu a não desistir. Raquel Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isaac aprendeu que não dava para largar a pá simplesmente porque alguém disse que essa terra é nossa aqui, você não pode cavar, então eu vou cavar em outro lugar, mas eu vou continuar cavando, porque Deus me deu uma pá e mandou cavar. Isaac perseverou. Isaac não desistiu. Isaac decidiu abraçar a obediência à voz daquele que ordenou que ele peregrinasse. E uma coisa que eu entendo é que quando Deus manda alguém peregrinar, ele nos garante na peregrinação.
e que a peregrinação nos traz aprendizados profundos de que maneira poderosa Deus se manifesta e também aumenta a nossa intimidade com Deus. Então, no meio da tua peregrinação aqui nessa terra, porque Abraão peregrinou, Isaac peregrinou, Jacó peregrinou, eu estou peregrinando e você também está peregrinando. Pai do Senhor, pastor André Moreira, Deus abençoe em nome de Jesus. Sabe? Nas nossas peregrinações, Deus está nos ensinando mensagens maravilhosas. Está nos ensinando a perseverar. Está nos ensinando a obedecer. Está nos ensinando que não vale a pena contender. Porque poço a gente pode cavar em qualquer lugar onde Deus mandar. Está nos ensinando tantas coisas. A gente aprende tanto na nossa peregrinação. Mas a gente não pode estar temeroso. Sabe? A gente não pode abaixar a cabeça para os perseguidores. A gente tem que continuar cavando. Porque é continuar cavando e obedecendo a voz de Deus que vai fazer com que eu viva um tempo de Reobote, que foi o que aconteceu com Isaac. Quando o start de Deus aconteceu na vida dele, quando ele recebeu o Reobote, quando ele recebeu o crescimento na terra, o alargamento do Senhor para a vida dele, ele subiu dali para Berseba. Ele saiu do fundo de um vale onde ninguém acreditava que alguém poderia prosperar e ser bem-sucedido, ainda mais no meio da crise. Depois que ele prosperou lá, que o poço dele deu água lá, que ninguém tomou esse poço dele, que Deus alargou ele lá, que Deus fez ele crescer lá no fundo do vale, ele subiu para Berseba. Porque quando nós aprendemos a perseverar no fundo do vale, perseverar em Berseba, para a gente não ter novidade. Porque a gente aprendeu a perseverar no lugar hostil. Aprender a perseverar no lugar hostil é o que vai te habilitar a não perder a tua essência quando Deus fizer você subir. Manter a tua essência no vale, manter a tua fidelidade no vale, manter a tua santidade no vale, manter a tua retidão no vale, vai fazer com que quando você chegue a Berseba, quando você suba, quando você saia do fundo do vale e suba, sabe? Quando você subir, você não vai se perder. A sua essência não vai se degenerar. Você vai continuar sendo servo de Deus, porque quem aprende a servir a Deus em inteireza e sinceridade de coração, se ele aprendeu isso no vale, ele não se perde no monte. Ele sabe bem quem é Deus e continua fiel e reto, vivendo da maneira que Deus quer. Vinícius Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastora Fabiane Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, glória! Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está pegando gente como eu e você, que estamos ali, ó, no fundinho do vale. Deus está pegando eu e você, pessoas que estão sendo tratadas por Deus, tratadas no seu comportamento, nos seus sentimentos, que está sendo lapidada pelo Senhor no fundo do vale. Porque quando o start de Deus acontecer na tua vida, quando Deus manifestar o Reobote dele na tua vida no fundo desse vale, vai ser a hora que ele vai te dar direção, sabe? E a direção dele vai ser sobe. Deus vai tirar você de baixo e vai dizer para você, agora é tempo de você subir. Você já ficou bastante tempo no fundo do Vale de Gerar. Eu te fiz prosperar lá. Tudo o que eu queria tratar contigo lá já aconteceu. Agora eu tenho um novo tempo para você. Eu estou tirando você do fundo do vale e estou levando você para cima. Pode subir para Berseba, porque em Berseba eu vou falar com você, vou manifestar a minha glória. E a palavra vai dizer que quando Isaac chegou em Berseba, na mesma noite, versículo 24, a palavra diz que o Senhor apareceu a Isaac. O Senhor apareceu a Isaac. Deus não apareceu para Isaac em momento nenhum enquanto ele estava no vale. Mas nem por isso Isaac se sentiu desamparado. Porque ele sabia que ele não estava vendo Deus lá no vale.
Ele não via Deus de face a face, mas ele via a mão de Deus guardando ele, cuidando dele todo dia. Seja bem-vinda, Gisele Costa, em nome de Jesus. Sabe? Tem coisas em que você não precisa ver Deus de face a face. Você precisa prestar atenção na mão de Deus se manifestando através do cuidado diário que ele tem com a tua vida. Lá em Gerar, Deus nenhuma vez apareceu, se manifestou para Isaac. E foi lá no lugar onde ele não viu Deus de face a face que ele trabalhou, perseverou, trabalhou. Trabalho duro, perseverança e trabalho duro. No lugar onde ele não viu Deus de face a face, foi onde ele cavou. No lugar onde ele não viu Deus de face a face, foi onde ele trabalhou. No lugar onde ele não viu Deus de face a face, foi onde ele semeou e colheu 100 medidas num ano. No lugar onde ele não viu Deus de face a face, foi o lugar em que ele viu Deus manifestando um Reobote. Ele não viu Deus de face a face, mas ele viu Deus alargando as fronteiras dele e fazendo ele crescer naquela terra. Você precisa entender que existem situações em que você não vai ver Deus, mas a tua fé vai te mostrar Deus todo dia, em cada uma das ações maravilhosas dele para com a sua vida. E aí, quando ele aprendeu a ver Deus, não na visitação, mas no cuidado, foi o tempo que o Senhor tirou ele de baixo. Seja bem-vinda, Vilma Oliveira, em nome de Jesus. Foi a hora que o Senhor tirou ele de baixo e fez ele subir a Berseba. E quando ele subiu a Berseba, o Senhor o visitou e renovou a promessa que havia feito ao seu pai. O Senhor renovou a Isaac. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque é o Deus que não mata, que não deixa morrer aqueles que têm promessa, mas que os guarda em todo tempo. Está nessa noite dizendo para mim e para você que ainda que o tempo que estejamos vivendo seja o tempo do fundo do vale, a gente só precisa trabalhar, perseverar, confiar, acreditar que já já o start de Deus, o Reobote de Deus vai se manifestar no fundo desse vale. E a gente vai estar habilitado para subir pela mão do Senhor até Berseba. E lá em Berseba nós veremos Deus de face a face e Ele vai mais uma vez falar conosco de maneira poderosa e maravilhosa, renovando as promessas que Ele fez para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você nessa noite, porque ainda que tentem entulhar os teus poços, Deus está dizendo para você que o teu Reobote ninguém rouba. Podem até levar Ezeque, podem até levar Sitna, mas aquilo que Deus tem para você, o teu Reobote, ninguém tira. E quando o tempo do Reobote chegar na tua vida, você vai ver a maneira sobrenatural com que o Senhor vai fazer a tua vida, o teu ministério, a tua casa e tudo que é precioso para você alcançar dimensões sobrenaturais na terra, porque certamente o Senhor vai te alargar de maneira poderosa nessa terra e você vai testemunhar. Pastora Luciane Santos, seja bem-vinda, minha amiga, em nome de Jesus. Você vai testemunhar que a boa mão do Senhor te favoreceu no vale para te fazer subir a Berseba. Ele cuidou de você no vale, Ele te ensinou as lições do vale para que, subindo, você não se perdesse e continuasse com a mesma essência e com o mesmo caráter. Fica tranquilo, teu Reobote está chegando. E quando o tempo do Reobote chegar na sua vida, Esther de Freitas, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando o tempo do Reobote de Deus chegar na sua vida, ninguém vai segurar você no fundo do vale. E rápido, muito rápido, você vai chegar em Berseba. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eis aí o teu povo, Senhor, que nessa noite se reuniu conosco nessa live para ouvir o teu rema, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para receber de ti
direção, e a tua direção para nós hoje é persevere, trabalhe, insista, não baixe a cabeça, não desanime por causa dos nãos da vida ou por causa das dificuldades, das coisas que acontecem no fundo do vale, porque nesse fundo de vale eu estou te preparando, estou te habilitando para você subir para Berseba. Então, Pai, neste momento que o nosso coração possa estar esperançoso, animado no Senhor e na força do seu poder. Pai, que neste momento, Senhor, muitas pessoas que estão com a sua fé, como poços entulhados pelas notícias de morte, de doença, de dor, de problemas, pelas notícias ruins que têm chegado pelos noticiários ou pela boca de pessoas. Senhor, eu quero neste momento, Pai, dizer que em nome de Jesus, Senhor, pessoas têm estado com um poço da fé entulhado. Senhor, mas que em nome de Jesus o teu rebote aconteça e que, Senhor, aqueles que estão com os poços entulhados nessa noite recebam forças do Senhor para voltar a cavar, para cavar novos poços, porque o Senhor é o dono das águas e quando nós cavamos poços, Senhor, certamente se cavamos segundo a tua direção, o Senhor fará as águas jorrarem. Pai, no nome de Jesus, cuida de cada vida que está conosco na live, daqueles que vão chegar, daqueles que vão ouvir esta palavra depois. Que em nome de Jesus toda obra satânica, todo roubo, todo saque das trevas contra cada vida e família, toda seta de desânimo, de cansaço, de fraqueza espiritual, física, Senhor, toda seta maligna que está causando enfermidades na alma, na mente, no emocional, Senhor, pessoas que estão ficando adoecidas no seu corpo, somatizando o desequilíbrio das suas emoções, porque estão sendo emocionalmente e espiritualmente alvejadas pelo inferno. Eu agora ordeno em nome de Jesus que essa obra seja paralisada pelo poder do nome de Jesus Cristo, que cesse agora e que não alcance a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que me é precioso e que assim também seja feito com cada um dos meus irmãos e irmãs que oram comigo. E que em nome de Jesus, Pai, a perseverança e a fé que Isaac teve também habite no nosso coração, na nossa medida, na nossa porção, aquela que o Senhor nos deu. E que em nome de Jesus nós tenhamos uma noite de sono abençoada e que amanhã, Senhor, ao alvorecer, ao acordarmos e termos consciência de que a tua misericórdia mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas e o fôlego de vida nos foi confiado mais uma vez, nós possamos dizer, Ebenezer, até o que o Senhor nos tem ajudado, tem sido a nossa pedra de ajuda. E que essa palavra anime todo o nosso dia, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa animar o seu coração e a sua mente todo dia. Amanhã, 21 horas, eu estou de volta aqui no Facebook com Devocional Rema. E às 19 horas eu estou com o Devocional Rema lá no Instagram, @PRAPatricia.AndradeOficial. @PRAPatricia.AndradeOficial. 19 horas lá, 21 horas aqui. Mas de segunda a sexta tem Devocional Rema para alimentar a minha e a tua vida, porque Deus todo dia tem um rema para mim e para você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado comigo até agora e até amanhã, em nome de Jesus. Pastora Cláudia Mel, bem-vinda, meu amor. Eu estou encerrando a live, mas é uma alegria que os meus olhos contemplem a sua chegada aqui na minha live. Gisele, a passagem, o texto que nós trabalhamos foi Gênesis 26, a maioria dos versículos a partir do versículo 19, se eu não me engano, a partir do versículo 18, de 18 a 25, tá bom? Mas você pode ler o capítulo inteiro de Gênesis, esse Gênesis 26, que eu tenho certeza que essas lições abençoam muito a tua vida e a minha também, em nome de Jesus. Um beijo, meus amores, até amanhã, graça e paz. Eu encontro com vocês aqui às 21 horas e no Instagram às 19 horas. Fiquem com Deus, graça e paz.